Muito boa noite. Privilégio nós estarmos de novo juntos diante da palavra de Deus e diante do Evangelho de Mateus propriamente dito. Vamos abrir nossas Bíblias ali e nós vamos continuar a falar sobre o que estávamos falando na semana passada, sobre a ajuda de Deus em nossas vidas. Vamos primeiramente ler aí Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, mais uma vez, para podermos nos situar aqui naquilo que vamos falar hoje à noite. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, o que foi dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria, sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Nós vimos na semana passada que este texto, ele demonstra o controle soberano de Deus sobre todas as coisas para trazer a sua ajuda à raça humana, para trazer a sua ajuda às pessoas e à humanidade de um modo geral. Deus está realmente orquestrando a história, Ele está atuando nos eventos das nossas vidas, nos eventos humanos, para que o seu plano perfeito de redenção, ele aconteça na terra. E nós falamos também que na última vez, nós comparamos o nosso mundo a um campo de futebol de sabão, esses que tem nas festas infantis, e que nós temos visto muitas vezes ali. Ele é aquele campo inflado, né, com água, com sabão, né, aquela coisa ali, e as crianças brincam lá dentro, e ali ninguém para de pé, todo mundo cai, todo mundo se machuca. O nosso mundo é como se fosse esse campo de futebol. Nós chamamos de sabão, né? Nós chamamos ele de mundo natural, aonde as pessoas elas estão limitadas a esse mundo, à esfera natural, e por mais que elas tenham boas intenções, elas não conseguem resolver os nossos problemas. Sempre nós estamos num mundo escorregadio, nós estamos num mundo onde todo mundo cai, onde todo mundo se machuca e ninguém para de pé por muito tempo. Então, nós, se estivéssemos de fora deste campo, nós avaliando, nós iríamos dizer que essas pessoas precisam de ajuda, uma ajuda que vem de fora, uma ajuda além deste mundo, deste campo de futebol. E é precisamente isso
que este texto está nos dizendo, que a vinda de Jesus a este mundo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, é a ajuda sobrenatural que nós precisamos. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para a solução das nossas vidas, para a solução deste mundo. Mas como receber a ajuda de Deus? Nós vimos na semana passada que nós só vamos receber a ajuda de Deus admitindo primeiramente a necessidade de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Lemos aqui em Mateus que o nascimento de Jesus, ele foi um nascimento atípico, um nascimento não natural. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de uma maneira miraculosa, de uma maneira extraordinária, como eu havia dito, sobrenatural, mas para que, e ele recebe aqui o nome de Salvador, de ajudador, aquele que veio salvar. Então Jesus é precisamente aquela ajuda de fora que nós nesse mundo, aonde não paramos de pé, aonde todo mundo cai e todo mundo se machuca, o Senhor é realmente a nossa ajuda. Jesus Cristo é aquele totalmente outro, mas que também se identificou conosco para nos ajudar, para salvar o nosso mundo, para trazer ajuda para todos nós. Mas este texto, ele não se limita a isso. Nós temos mais um aspecto aqui que precisamos ver. Nós temos mais uma coisa aqui que precisamos saber a respeito da ajuda de Deus. Nós, além de uma intervenção sobrenatural de Deus para sermos ajudados, nós só receberemos a ajuda de Deus quando admitirmos também a necessidade de uma intervenção, não só de uma intervenção natural, mas de uma orientação objetiva da parte de Deus. Observe que este texto do capítulo 1, ele mostra que algo muito extraordinário acontece com José, com Maria, mas logo depois nós observamos o seguinte no verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus sim, nós precisamos de uma ajuda além de nós, essa ajuda sobrenatural de Deus, mas nós precisamos também de uma orientação objetiva da parte de Deus, para nos guiar e para sermos ajudados. Como assim? Vamos voltar para o nosso campo de futebol de sabão, aonde todo mundo cai, ninguém para de pé, todo mundo se machuca. Vamos voltar para aquele campo. Se nós estivéssemos vendo as pessoas se machucando lá dentro e tudo mais, e nós fôssemos a pessoa que ajudasse, aquela intervenção de fora do campo, que vai ajudar lá dentro, nós precisaríamos ajudar essas pessoas de uma maneira objetiva. Nós precisaríamos chegar ali no campo e dizer: olha pessoal, preste atenção aqui, a maneira de vocês resolverem o problema desse campo de futebol aí é esta. Olha, vocês vêm para a esquerda, vocês vêm para a direita, eu vou te dar um pano para você diminuir a umidade, enfim, você daria orientações objetivas para essas pessoas dentro do campo, e na medida em que elas ouvissem, e na medida em que elas praticassem ou recebessem essa ajuda, elas iriam melhorando. Ou seja, precisa de uma ajuda objetiva. E é precisamente isso que estes textos esses 2 versículos estão querendo demonstrar. Mateus parece que faz questão aqui de fazer uma correspondência
entre o que acontece com ele, entre os acontecimentos da vida de José e Maria, com o que aconteceu na Bíblia, no Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a maneira pela qual Deus nos ajuda e nos orienta de uma maneira objetiva. Deus se revela por meio das Escrituras. Deus revela o seu caráter, muito do seu caráter. Deus revela muito de si e dos seus propósitos nas páginas das Escrituras, de uma maneira objetiva, nos oferecendo ajuda objetiva na vida e no nosso dia a dia. Então Deus, Mateus, ele mostra exatamente isso aqui neste texto. Olha só o verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então aqui o texto se presta a explicar o seguinte, que o que estava acontecendo na vida de José e Maria não era uma coisa assim do nada, não era uma coisa assim que nunca, jamais alguém ouviu que fosse acontecer. Deus já havia revelado isso, Deus já havia prometido isso de uma maneira objetiva na sua palavra, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, por meio do profeta. Então, as coisas sobrenaturais que Deus pode fazer, elas não são sem propósito. Deus, ele oferece a sua ajuda para mim, para você nesse mundo que parece esse campo de futebol de sabão, que todo mundo cai, todo mundo escorrega, ninguém para de pé. Ele oferece uma ajuda objetiva. E essa ajuda de Deus, ela é revelada nas Escrituras. Deus é assim, é dessa maneira também. Ele nos ajuda dessa forma, de uma maneira objetiva, revelando o seu caráter, revelando a si mesmo nas Escrituras. O fato é que faz parte da nossa constituição, faz parte da nossa vida, faz parte do mundo em que vivemos, questões subjetivas, aspectos contingentes que vão em uma direção ou vão em outra, coisas que nós temos opiniões distintas, opiniões diferentes. Muitas pessoas acham que a ajuda de Deus, ela pode vir dos mais diversos lugares, e aí a pessoa olha e fala, não, mas para mim a ajuda de Deus não vem daqui, a ajuda de Deus vem dali. Nós somos muito subjetivos, nós temos emoções, nós temos sensações, isso em si não é ruim, mas muitas vezes em nossas vidas, nós precisamos de algo mais palpável, algo mais claro, algo mais objetivo. E Deus, Ele se propõe a nos ajudar de uma maneira bem objetiva, revelando o seu plano, o seu propósito e a sua vontade nas páginas das Escrituras. É muito interessante a correspondência que Mateus faz do que aconteceu com José e Maria e o que aconteceu no Antigo Testamento, numa profecia dada pelo profeta Isaías. Vamos abrir rapidamente nossas Bíblias ali, que eu quero tentar explicar isso para você hoje. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós observamos aí o que este texto nos diz. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Por que que Isaías falou isso aqui? Algumas palavras lá de Mateus é importante, porque ele fala, Mateus, que isso que estava acontecendo com José e Maria era algo que acontecia para cumprir, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Essa palavra cumprimento,
ela é mais ampla. Ela tem a ideia assim de se cumprir, de um cumprimento pleno. Ou seja, o que aconteceu aqui no Antigo Testamento, eu vou te explicar o que é que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui era parte do que foi acontecer plenamente, totalmente, no dia que Jesus nasceu. Mas o que estava acontecendo no Antigo Testamento? Por que Isaías inicialmente falou aqui? Ou seja, o que estava acontecendo aqui é o seguinte: nos dias do rei Acás, uns 700 anos antes, mais ou menos, antes de Jesus nascer, um rei muito mau de Judá, dos reinos do sul, ele reinava em Israel. O rei Acás, lá em Judá, ele estava ali reinando. E este rei Acás, ele é o mesmo que aparece na genealogia de Cristo. Ele foi um homem mau, ele foi um homem perverso, ele foi um péssimo rei. E nos dias dele, Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Ele era o rei do reino do sul. E o rei do norte, chamado Peca, ele fez uma aliança com o rei da Síria, mais ao norte. Ele fez essa aliança com o rei da Síria para poder destruir Acás, para entrar lá dentro de Israel e acabar com tudo, para dentro de Jerusalém, dentro do reino do sul, destruir com tudo e conquistar a coisa toda, numa aliança com o rei da Síria. Acás foi orientado pelo profeta Isaías a pedir ajuda a Deus sobre essa questão. Mas Acás, ele se esquivou de toda maneira de pedir a ajuda de Deus. Parece que Acás não entendeu que Deus podia realmente ajudá-lo. Parece que Acás ele tentou resolver os seus problemas, ele tentou resolver aquela situação do jeito dele, do jeito perverso dele, da maneira que ele pensou que ia dar certo. E como foi? Ele foi até o rei da Assíria, que era inimigo da Síria. Ele foi até o rei da Assíria e fez uma aliança com o rei da Assíria. Ele não quis saber de pedir uma ajuda de Deus, mas o profeta Isaías disse para ele o seguinte: olha, você não quer pedir a ajuda de Deus, mas mesmo assim Deus vai te dar um sinal de que Ele vai livrar Judá desse problema, e vai destruir o rei da Síria e vai destruir o rei do norte, o Peca. E ele diz isso aqui, o sinal era esse. Quando o Senhor, verso 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, quando a virgem der à luz um filho, no dia que isso acontecer, o Emanuel, o Deus, vai ser o sinal, e Deus vai estar conosco, Deus vai entrar e ajudar. Era isso que ele estava falando. Só que a palavra virgem aqui nesse texto, no hebraico, ela não significa virgem no sentido de uma pessoa que ainda não teve relações com seu esposo. Não, a palavra no hebraico aqui, a palavra virgem, ela pode ser usada para uma jovem senhora casada, que tem filhos e tem relação com o seu marido. Então, essa palavra não significa uma virgem como Maria era. Quero que vocês guardem isso. Porque o que acontece? Deus fala o seguinte: o sinal é esse, eu vou te ajudar. A ajuda vem de Deus, a ajuda vem do alto, Acás não fez nada para merecer, Deus vai ali, intervém e ajuda. Só que ele fala o seguinte também: eu vou destruir não só a Síria, eu vou destruir não só Peca, o reino do norte, mas eu vou destruir também o reino do sul.
Eu vou destruir isso tudo. O meu juízo vai vir sobre tudo. E realmente isso acontece. E olha só o que diz no verso 8, no capítulo 8, perdão, versículo 1. Olha o que acontece. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Quer dizer, Deus está dizendo que rapidamente iria destruir a tudo ali. E olhe também o que diz o verso 8: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Então ele está dizendo que a coisa ia ficar tão feia, tão brava ali, tão terrível, que era como se Judá ficasse atolado até o pescoço de problema. E agora imagina essa figura de linguagem, de uma pessoa atolada aqui até o pescoço de problemas, até o pescoço envolvido em dificuldades e problemas. Quando nasce o filho, o segundo filho de Isaías, com a profetisa, o texto diz isso aí. Quando isso acontece, olha só o versículo 2 de capítulo 8. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Joberequias, fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome no menino, de rápido despojo, presa segura. A virgem deu à luz. A virgem aqui no hebraico, lembre-se, era uma jovem mulher casada. Não é o mesmo sentido da palavra em Mateus. Então, quando nasce esse filho de Isaías, Acás estava enrolado até o pescoço. Como assim? O rei da Assíria, ele veio destruindo Síria, destruiu Reino do Norte, e agora já tinha tomado as principais cidades do Reino do Sul. Só faltava Jerusalém, que agora estava cercada. Então imagina, a casa agora estava de problema até o pescoço. Imagina essa figura de uma pessoa atolada, ou uma nação no caso, atolada até o pescoço, com os braços aqui dentro do lamaçal, vamos dizer assim, inundado até o pescoço. O que essa pessoa pode fazer de si por si? Nada. Ela não pode fazer nada, a menos que o Emanuel, o Deus conosco, a menos que Deus entre nesse atoleiro e tire, e salve, e atue. Se não for a ajuda dele, nada vai dar certo. Por isso Mateus usa esse texto lá e no nascimento de Jesus como cumprimento disso aqui. Porque nós, seres humanos, estávamos atolados até o pescoço em nossos delitos, em nossos pecados. O nosso mundo está atolado até o pescoço e nós precisamos da ajuda de Deus. E ele, por isso Jesus, nesse texto, é chamado de Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus que invade a nossa realidade, é o Deus que entra no seu mundo, é o Deus que entra no campo de futebol, onde todo mundo escorrega, onde todo mundo cai, ninguém para de pé, e todo mundo se machuca, aonde todo mundo está destruído pelo pecado. Ele entra nesse mundo e faz a sua obra de salvação. Ele entra para ajudar, para salvar. E vale lembrar que o jeito que Deus ajudou o povo de Israel, o povo de Judá nessa ocasião, especificamente de Jerusalém, foi com um grande milagre, já nos dias de Ezequias,
quando Deus milagrosamente destrói os exércitos da Assíria diante dos olhos de toda a nação. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso, podemos voltar lá em Mateus, o que eu quero mostrar com tudo isso é que o evento miraculoso que acontece com José e com Maria, ele não foi um evento do nada, ele foi um evento fortemente ancorado nas Escrituras. A diferença, ou melhor, a diferença não, mas em Jesus, essa profecia de Isaías teve um cumprimento pleno, ela teve um cumprimento total. Maria era virgem, virgem mesmo, porque a palavra no grego parthenon quer dizer virgem mesmo, que nunca tinha tido relacionamento com homem, ela era virgem, e Jesus Cristo realmente é o Emanuel, o Deus conosco, que se fez carne, invadiu a nossa realidade para nos ajudar, mas Ele se propôs e se propõe a nos ajudar de uma maneira objetiva, revelada nas Escrituras. Deus não age fora do que Ele revela nas Escrituras. Deus não nos ajuda se nós não estivermos atentos às palavras da Bíblia. E este é o grande problema hoje, meus amigos. Muitos querem a ajuda de Deus. Muitos querem a ajuda de Deus. Hoje é domingo. As igrejas devem estar lotadas de pessoas buscando a ajuda de Deus. O problema é que nós só vamos ter essa ajuda de Deus se nós aceitarmos a orientação objetiva que Ele nos dá na Bíblia Sagrada. Do contrário, nós não estaremos tendo a ajuda de Deus. Nós podemos ter a ajuda de qualquer coisa, menos a de Deus, se nós não buscarmos nas Escrituras. Isso é grave, isso é perigoso, isso é destrutivo. Por isso muitas pessoas estão falando, engraçado, vocês falam de Deus, de Jesus, que Ele é a ajuda, que Ele é isso, que Ele é aquilo, mas olha o nosso mundo como está. Olha as coisas como estão ao nosso redor. Qual o problema? O problema é que nós não estamos aceitando a ajuda da maneira que ela nos é oferecida. Deus se propõe a nos ajudar, inevitavelmente de maneira sobrenatural. Tem que ser uma ajuda de fora. Mas Ele também só vai nos ajudar quando admitirmos a necessidade de uma ajuda objetiva da parte de Deus. E essa ajuda objetiva da parte de Deus é revelada nas Escrituras. Mateus, ele não inventou uma história. Mateus, ele quis deixar claro que o que estava acontecendo com José e Maria era uma coisa já objetivamente revelada e cumprida em Jesus Cristo, nas Escrituras. Deus nos ajuda nas Escrituras, através das Escrituras, de uma maneira objetiva. Deus não te ajuda porque você acordou sentindo no coração alguma coisa. Eu estou sentindo, eu sinto, eu vi a nuvem foi para a esquerda, ela foi para a direita, ela foi para... Não, Deus nos ajuda objetivamente, por meio das Escrituras. Ele pode sim nos impressionar, Ele pode sim mexer com a nossa emoção e tudo mais, de várias formas, porque Ele é Deus. Mas nenhuma dessas formas é fidedigna, se em 1 milímetro ela discorda do que está revelado na Bíblia, objetivamente. Deus nos ajuda por meio das Escrituras, de uma maneira objetiva. Nunca Ele vai fazer algo que contradiz o que Ele revelou nas Escrituras. A experiência de José e Maria não foi à toa.
ela teve um propósito. Sabe, eu fiz um teste esses dias para observar assim como andava a situação da igreja evangélica, digamos assim, no Brasil. Uma brincadeira, na verdade, eu fiz, que eu queria, estudando essa passagem, me veio à mente fazer isso e eu queria compartilhar com você. Por 5 minutos, na verdade eu acabei chegando a 8, quase 9 minutos, passei um pouco dos 5, mas por esses 8 minutos, aproximadamente, eu pesquisei rapidamente assim na internet o que as pessoas estão procurando em termos de ajuda de Deus, como as pessoas estão apresentando a ajuda de Deus nas igrejas. Em 8 minutos eu fui estarrecido com a seguinte situação. Digitei lá, ajuda de Deus, coisas assim, e rapidamente apareceu as seguintes questões, alguns vídeos especialmente. O primeiro deles se tratava da unção do cavalinho. Unção do cavalinho. As pessoas estão multidão buscando a ajuda de Deus através da unção do cavalinho. O que é a unção do cavalinho? A unção do cavalinho é assim: uma pessoa dita profetisa ou pastora, ela fica à frente do palco e pessoas chegam lá em cima do palco. Pastores da igreja, pessoas assim, chegam em cima do palco. As pessoas montam aqui assim nas costas dela, tipo de cavalinho, igual a gente carrega criança, monta aqui nas costas dela, ela começa a rodar assim, e a pessoa, quando desce das costas dela, ela sai dali em transe, estribuchando, cai no chão, pulando, fazendo um monte de movimentos assim, porque aquele rodopiar daquela mulher indica que agora Deus está ajudando aquela pessoa, a unção do cavalinho, e muitas pessoas lá assistindo. Logo na sequência, eu vi uma coisa também na mesma igreja, aonde a suposta pastora senta-se num banco, tipo um trono, no altar, no lugar mais alto, com os pés descalços. As pessoas fazem uma fila e começam a beijar os pés dela. Começam a beijar os seus pés, acreditando que aquele gesto vai trazer sobre elas uma ajuda de Deus. E as pessoas que estão ali são pessoas com problema financeiro, pessoas com problema de saúde, pessoas com problema na família, pessoas com muitos problemas, procurando uma direção, procurando uma ajuda que vem de Deus. Mas como essa ajuda está sendo proposta não através da Escritura, elas estão buscando ajuda em qualquer lugar, e indo lá as pessoas beijando os pés da mulher, e ela falando: beija o meu pé que você vai ter a ajuda de Deus. Sua vida vai mudar depois de você beijar o meu pé. Uma fila. Mas não acaba não. Menos de 8 minutos. Depois, nesse mesmo lugar, essa mulher cisma de colocar uma piscina improvisada no meio da igreja. Uma piscina no meio da igreja. Ela joga uma criança nas costas. Uma criança de 8 anos, 7, por aí. Ela joga uma criança nas costas, prometendo lá mundos e fundos, vem correndo com essa menina e dá um pulo de ponta dentro da piscina. E todo mundo, glória a Deus, aleluia, não sei o que, ela pula de ponta. Aí depois ela sai de dentro da água, frenética assim, desesperada, falando um monte de coisa, e pede para as pessoas jogarem suas roupas dentro da piscina. As pessoas começam a jogar camisa, um monte de roupa dentro da água, fica aquela monte de roupa. Aí ela pega uma camisa, uma roupa qualquer, roda assim, e vai respingando água nas pessoas, e a ajuda de Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. A gente ri, parece engraçado, né? Parece, mas
É triste, na verdade. É igreja chamada evangélica, pessoal. Está lotado de pessoas buscando a ajuda de Deus, achando que Deus se revela dessa forma subjetiva, maluca. Não acaba não, eu vi mais uma, só para te contar. Essa foi a transmissão da unção. A transmissão da unção. A transmissão da unção é assim, a geração mais antiga de pastores, chega para a geração mais nova de pastores, faz uma coisa lá, transmite a unção, depois que a unção é transmitida, a pessoa cai no chão, sai rolando, dá uma confusão, e fala que quando transmite essa unção, a ajuda de Deus que está vindo naquele lugar. Irmãos, como pode ser isso? E para acabar, para fechar os meus 8 minutos, olha que tristeza, 8 minutos, se eu ficasse 1 hora, pessoal, 8, a última coisa que eu vi, foi o seguinte, essa foi a pior, deixei por último, porque me impactou bastante. O homem, dito pastor, ele corre para um lado, ele corre para o outro, falando que Deus está naquele lugar e vai ajudar as pessoas. Pessoas ali buscando a ajuda de Deus, com honestidade, errados mas honestos, buscando a ajuda de Deus. Ele pega aí cheio de gente lá assim, ele pega um copo com água, põe o copo com água na boca e começa a bochechar, com água na boca, e rodar e tal, né? E um outro do lado falando que hoje é dia de Deus ajudar, é hoje que Deus ajuda, e bochechar a água. E aí ele manda, o moço que estava falando, manda um cara ajoelhar e abrir a boca. E ele faz assim, ó, cospe a água dentro da boca daquele homem, dizendo que dessa maneira a ajuda de Deus vem. Você pode procurar na internet lá que você vai achar, foi de onde eu vi. Eu não fiz pesquisa profunda, não, digitei, apareceu isso. E ele cospe a água dentro da boca daquele homem, acreditando que a ajuda de Deus, ela vem dessa maneira. Irmãos, não tinha 50 pessoas naquele lugar, não tinha 100 pessoas naquele lugar, tinha centenas, se não milhares, centenas certamente. As pessoas estão buscando a ajuda de Deus, aonde Deus não ajuda. Elas estão buscando a ajuda de Deus de uma maneira errada, porque não entenderam que a ajuda de Deus, ela não é só sobrenatural. Ela vem do alto, ela vem de uma questão não natural. Nascimento virginal é não natural. Mas Deus também nos ajuda, nos orienta de uma maneira objetiva, revelado na Escritura. Por isso, muitas igrejas, eu fui em exemplos extremos, mas muitas igrejas, a cada domingo, estão fazendo apresentações de tudo nos seus cultos, menos da palavra de Deus. E a cada dia que passa, nós estamos vendo pessoas mais desorientadas do que nunca. Nós estamos vendo pessoas mais analfabetas de Bíblia do que nunca. Mais sem compreensão da Escritura do que nunca. E quanto menos uma pessoa conhece a Bíblia, menos ela vai ser ajudada por Deus. Não é porque Deus é mau, é porque Deus decidiu na sua soberania e majestade se revelar de uma maneira objetiva através das páginas da palavra de Deus. Queria dizer, só para a gente fechar esse pensamento de hoje,
usando o exemplo de um livro sobre interpretação bíblica, que eu li há muito tempo, mas muitas vezes até hoje eu leio, recorro a esse livro, por ele ser muito bom, muito interessante. Mas no início desse livro, a pessoa diz o seguinte: imagine se no fundo da igreja, numa sala da igreja, você descobrisse que existe ali um ouro debaixo do solo. Então todos nós afluiríamos para aquele lugar e começaríamos a cavar. Mas você percebe nas batidas da ferramenta ali, que a cada vez que você bate, parece que mais fundo tem mais tesouro ainda, tem mais pepitas, tem mais tesouros lá para o fundo. Você inevitavelmente iria quebrar, ia querer cavar mais fundo possível, porque quanto mais fundo você for, mais tesouro você vai achar. A ajuda de Deus na Bíblia é assim. À medida em que aprofundamos nesse texto, à medida em que aprofundamos no conhecimento da Bíblia, à medida em que aprofundamos mais e mais, é a justa medida da quantidade de tesouro e da riqueza espiritual que você vai receber, do conhecimento de Deus, da direção de Deus para a sua vida todos os dias. Então não tem outro jeito de ser ajudado por Deus, se nós não admitirmos que a nossa necessidade de uma intervenção sobrenatural, mas se nós não admitirmos também a necessidade de uma orientação objetiva da parte de Deus. Quanto mais você estuda esse texto, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais tesouros para a vida, mais ajuda dele, você e eu vamos receber. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? Nós só abrimos a Bíblia na hora do culto, no domingo. Muitos de nós leem a Bíblia de uma maneira aleatória. Está lá aflito, apertado no dia, pega a Bíblia e pega assim, faz aquela, passa as páginas assim, bate o dedo e vê o que Deus tem para mim hoje. Gente, não é assim. Deus se revela de uma maneira objetiva. Você conhece a Deus e é ajudado por Ele de uma maneira gradual, à medida em que você o conhece, se relaciona com Ele. E Ele se revela a você por meio da Escritura, por meio da comunidade de fé, enquanto essa estuda a sua palavra. É assim que Deus tem nos ajudado. Então, quando nós olhamos para Mateus, nós entendemos agora por que ele diz isso. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, se você quer mesmo que o Deus verdadeiro, que Deus te ajude de fato, nós precisamos inevitavelmente admitir a necessidade de uma intervenção sobrenatural, uma ajuda além de nós. Mas se você quer ser ajudado por Deus, você precisa também, nós precisamos admitir a necessidade de uma ajuda objetiva da parte de Deus. Deus nos ajuda objetivamente através do Evangelho, através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. Essa é a maneira que Ele vai nos ajudar. Que você possa ser ajudado por Deus hoje à noite de verdade. Amém? Mas olha, existe um terceiro fator para ser ajudado por Deus, que este texto nos mostra e que nós vamos falar
no próximo domingo. Você já sabe que se quiser ser ajudado por Deus, precisa admitir a necessidade de uma intervenção natural. O Emanuel tem que entrar. Segundo lugar, se você quer a ajuda de Deus, precisa admitir a necessidade de uma orientação objetiva. É por aqui, é assim, é assado, é nessa direção. E essa direção Deus dá através da Bíblia Sagrada. Mas tem mais um fator para que Deus, de fato, nos ajude efetivamente. Esse fator nós vamos ver na próxima semana e fechar este texto. Mas de tudo que eu poderia dizer agora, até o fim aqui dessa mensagem de hoje, é que Deus nos ajude. Amém?